Projeto de terraplenagem, quinto módulo. Neste módulo, nós veremos como deve ser feito o quadro de distribuição de terras e mostrando alguns exemplos. Convém salientar que a linha de equilíbrio mais econômica nem sempre é uma linha contínua. Na maioria das vezes, a curva de Bruckner ela não é uma curva bem comportada e ela deve ser dividida em trechos para que seja, então, definida a linha de equilíbrio mais adequada para cada segmento. Então, nesse caso, tem-se normalmente a linha de menor custo descontínua, tratando-se cada segmento da curva de Bruckner individualmente. O quadro de distribuição de terras é o documento mais importante do projeto de terraplenagem. E ele é feito exatamente para mostrar a origem e o destino de cada material escavado, valor esse que é obtido da curva de Bruckner em função da linha de equilíbrio selecionada. Vamos então considerar um caso em que se tenha uma curva de Bruckner, como esta desenhada acima, correspondente a um perfil mostrado abaixo. Assim, considerando, com base nas informações no módulo anterior, que tenha sido definida a linha de equilíbrio mostrada nesse traçado vermelho. Uma vez definida a linha de equilíbrio, pode-se identificar imediatamente os diversos volumes equilibrados, ou seja, as origens de cada material e os destinos de cada material. Verifica-se, por exemplo, que parte desse primeiro corte, um volume V2, será gasto em parte desse primeiro aterro. Então, este primeiro equilíbrio, mostrando que uma parte desse corte gastará com uma parte desse aterro. O segundo equilíbrio, mostrando que outra parte deste corte será gasta complementando este aterro. Para visualizar isto no perfil, bastam-se descer linhas de chamada que automaticamente definem as origens e os destinos de cada material. Assim, neste exemplo, verifica-se que esse primeiro volume V1 do primeiro corte, essa parcela, não está equilibrada, não está sendo usado em nenhum aterro. Então, este volume V1 ele será lançado num bota fora, ele não será usado. Já o volume V2 desse corte gastará nesse aterro até a estaca 40. Então, da estaca 10 até a estaca 30, sairá um volume V2 desse corte, que será gasto nesse aterro entre as estacas 40 e 50. O mesmo raciocínio mostra que, entre as estacas 50 e 60 desse corte, sairá um volume V3, que será utilizado entre as estacas 40 e 50 desse aterro, e assim sucessivamente. A parcela do corte entre as estacas 65 e 70 será um volume V4, será gasto, aliás, entre a estaca 60 e 65 desse corte, que será um volume V4, será gasto entre as estacas 65 e 70 desse aterro. E aqui no finalzinho, aparece este volume que não está equilibrado com ninguém, ou seja, este volumezinho final aqui desse aterro terá que vir de algum outro lugar, uma vez que não há mais material disponível nos cortes. E esse local é chamado de empréstimo. Então, para completar este pedacinho final desse aterro, entre a estaca 110 e 115, esse material terá que vir de fora de um local de um empréstimo a ser definido. O quadro de distribuição de terra, então, é uma tabela onde aparece a origem de cada material, o destino de cada volume, o seu momento de transporte e a distância média de transporte. Basta, então, observar na curva de Bruckner, o primeiro volume disponível é da estaca 0 até a estaca 10, sairá um volume V1, e ele irá para um bota fora.
Então, a origem do material, da estaca 0 até a estaca 10, sairá um volume V1 e o destino dele será um bota-fora, que será posteriormente definido. Então, não se tem distância média de transporte nem momento de transporte ainda, porque ainda não se sabe onde esse material será lançado. Em seguida, o corte entre as estacas 10 e 30 sairá um volume V2. Então, entre a estaca 10 e 30, sairá um volume V2. E ele irá para o primeiro aterro, que estamos chamando de A1, o aterro A1, que é o primeiro aterro. E ele irá entre as estacas 30 e 40 desse aterro. Então, o destino dele é o aterro A1, entre as estacas 30 e 40. A área da curva de Bruckner entre as estacas 10 e 40, esta área será o momento de transporte. Então, o momento de transporte M1 será a área sobre a curva de Bruckner correspondente a esse equilíbrio entre as estacas 10 e 40. O momento de transporte dividido pelo volume obtém-se a distância média de transporte, que é o momento dividido pelo volume. O volume já está definido, que é V2. E assim sucessivamente. Próximo à origem do material, da estaca 50 à estaca 60, que sairá um volume V3. Da estaca 50 até a estaca 60, sairá um volume V3. Ele virá também para o aterro A1. Então, o destino dele é o aterro A1. Entre as estacas 40 e a estaca 50. Então, o volume escavado entre as estacas 50 e 60 vai ser utilizado entre a estaca 40 e 50 desse aterro. 40 e 50. A área da curva de Bruckner correspondente a esse equilíbrio entre as estacas 40 e 60 será o momento de transporte. Então, terá que ser definida, calculada a área dessa parte da curva de Bruckner. Será o momento de transporte M2, que dividido por V3 dará a distância média de transporte 2. E assim sucessivamente, até a última estaca, que é entre a estaca 110 e 115, terá que vir este volume V7, que terá que vir de um empréstimo. Então, a origem de um material é um empréstimo, o volume é V7, será lançado no aterro A3, nós temos o aterro A1, A2 e A3, e será usado entre as estacas 110 e 115. 110 e 115. Também não sabemos o momento de transporte nem a distância média de transporte ainda. Vamos a um exemplo numérico para ilustrar isto que nós acabamos de ver. Vamos admitir, então, o primeiro exercício, onde se conhecem as ordenadas da curva de Bruckner. Então, dada uma curva de Bruckner pelas suas ordenadas, pede-se determinar o número de cortes com seus respectivos volumes, o número de aterros com seus respectivos volumes, esboçar o perfil do terreno, verificar se haverá necessidade de empréstimo ou de bota fora e seus respectivos volumes. Fazer a distribuição de terras, admitindo-se que a distância média de transporte máxima deve ser de 1.000 metros e só há local para empréstimo ou bota fora no meio do trecho. E, por último, calcular as distâncias médias de transporte e os momentos de transporte de cada trecho compensado. Vamos, então, inicialmente traçar a curva de Bruckner, que está aqui traçada. Determinar quantos cortes e quantos aterros tem nessa obra. Ora, cada vez que a curva de Bruckner sobe, é um corte. Cada vez que ela desce, é um aterro. Assim, se nós traçarmos um gráfico mostrando, então, cada vez que ela sobe tem um corte, cada vez que ela desce tem um aterro, basta, então, traçar esquematicamente, isso é um croquis, o número de cortes. Se ela está subindo uma vez, duas vezes, três vezes, tem-se 3 cortes. Se ela está descendo uma vez, duas vezes, 3 vezes, tem-se 3 aterros. O valor de cada corte de cada aterro é tirado pela diferença entre as ordenadas da curva. Se ela começa em 1.000
e vai até 1.600, então esse primeiro corte tem 600 metros cúbicos. Se ela vai de 1.600 até 400, o ponto inferior, significa que esse aterro tem 1.200 metros cúbicos, e assim sucessivamente. Então, a primeira e a segunda pergunta estão respondidas com esse croquis. O próximo pedido é... Aliás, o primeiro, o segundo e o terceiro item estão respondidos. Verificar se haverá necessidade de empréstimo ou bota fora. Ora, só de olhar a curva de Brooklyn, verifica o seguinte: se ela está começando em 1.000 e terminando em 1.200, a ordenada 1.100, ela está começando em 1.000 e terminando em 1.100. Ora, automaticamente a gente já pode afirmar que pelo menos vai sobrar 100 metros cúbicos. Porque se ela começa em 1.000 e termina em 1.100, significa que no mínimo vão sobrar 100 metros cúbicos de material. Mas pode ser que tenha que sobrar mais em função da distribuição dos materiais. Verifica-se que essa curva de Brooklyn não é uma curva bem comportada. Em consequência, não se pode usar a curva de equilíbrio, não será uma reta única, tendo em vista que não existe nenhuma reta única que atenda a todos os equilíbrios. Então, a linha de equilíbrio terá que ser uma linha descontínua. Observando-se a curva de Brooklyn, observa-se imediatamente que uma primeira linha de equilíbrio, este corte, todo o material desse corte, deverá vir para este aterro. O lógico é que esse corte venha imediatamente para esse aterro. Então, uma linha de equilíbrio natural será uma linha de equilíbrio que passe aqui e venha até aqui. Por outro lado, esses 300 metros cúbicos ele também deve ser lançado neste aterro. Então, a linha de equilíbrio desse aterro deve ser uma linha de equilíbrio para trás. Então, este aterro deve equilibrar, este corte deve equilibrar uma parte desse aterro. E assim o raciocínio prossegue. Gastamos esse primeiro aterro, o segundo, agora vamos... Esse primeiro corte. Logo, este aterro terá que ser feito com este corte. Então, a linha de equilíbrio deverá passar exatamente por esse ponto, mostrando que uma parte desse corte virá para cá. E este aterro também terá que ser feito com este corte. Assim, a linha de equilíbrio mais econômica será uma linha de equilíbrio descontínua, mostrando exatamente esta distribuição de terra mais econômica. Esse primeiro corte vem para a parte desse aterro, este segundo corte também nesse primeiro aterro, esse terceiro corte aterrando integralmente esse aterro e uma parte desse corte gastando em parte desse aterro. Assim, observa-se que está sobrando material deste corte e está faltando neste aterro. A pergunta é, por que então não trazer material deste corte para completar este aterro? Ora, nós devemos observar que este corte ele está mais ou menos em torno da estaca 150. Este aterro está mais ou menos em torno da estaca 50. Ora, 150 para 50 são 100 estacas. 100 estacas são 2 quilômetros. Então, trazer material desse corte para esse aterro, a distância de transporte está acima da máxima permitida, que foi 1.000 metros, no problema apresentado. Caso não houvesse essa limitação, poderia tranquilamente trazer material desse corte e completar este aterro. Mas nós já estamos vendo que a distância de transporte é de aproximadamente 2 quilômetros. Tendo em vista a limitação do dado do exercício, isso não poderá ser feito. Em consequência, basta calcular, nós temos que calcular as áreas desses trechos equilibrados. Vamos usar o método gráfico, que é o método mais simples, então, que monta-se um retângulo com a mesma altura da curva, de formas que ele tenha a mesma área da curva. Para isso, basta que a gente tome cuidado, fazendo com que a área externa da curva fique igual à área interna. A área interna do retângulo fica igual à área externa da curva. Fazendo-se isso para todos os trechos equilibrados, a vantagem desse método é que
fica automaticamente determinada a distância média de transporte, que é a base do retângulo. Reparem que todos os retângulos foram cuidadosamente lançados de forma a que ele tenha a mesma área da curva, fazendo-se que esta área interna do retângulo fique igual a essa área externa da curva, e assim sucessivamente. Uma vez definido os retângulos, basta fazer o quadro de distribuição de terras com as respectivas linhas de chamada. Assim, da estaca 0 até a estaca 25, vai sair um volume de 600 metros cúbicos, que nós vamos gastar da estaca 25 até a estaca 52. E é isso que está registrado aqui. Da estaca 0 até a estaca 25, sairá um volume de 600 metros cúbicos, que será usado, o destino dele, entre a estaca 25 e a estaca 52. A distância média de transporte é 700 metros, e o momento de transporte é 700 metros vezes 600 metros cúbicos. Normalmente se usa a unidade metro cúbico quilômetro. Então, 700 vezes 700 metros, ou 0,7 quilômetros. 0,7 quilômetros vezes 600 metros cúbicos dá 420 metros cúbicos quilômetro. Em seguida vem esta área que vai faltar material, já que a gente não pode trazer desse corte. Então, essa área, esse material para completar essa parte do aterro terá que vir de um empréstimo. Então, entre as estacas 52 e 58, terá que vir um empréstimo correspondente a este volume, a essa diferença entre esses dois pontos. Então, deverá vir um empréstimo, volume de 300, já que aqui é 1.000 e aqui é 700, então o volume é de 300 metros cúbicos, e será usado entre as estacas 52 e 58. Ainda não sabemos a distância média de transporte nem o volume, que será posteriormente definido. Em seguida, o corte da estaca 75 até a estaca 105, esse material desse corte, será utilizado entre as estacas 58 e 75 desse aterro. Então, a origem do material da 75 a 105, origem da 75 até a 105, virão 300 metros cúbicos, que é o volume desse aterro, e será gasto entre a estaca 58 e 75, entre a estaca 58 e 75. A distância média de transporte é 500 metros e o momento de transporte é 0,5 km vezes 300, 150 metros cúbicos quilômetros. Terceiro trecho equilibrado. O corte entre as estacas 130 e 142 tem um volume de 250 metros cúbicos e será usado entre as estacas 105 e 130. Então, entre a estaca 130 e 142 sairá um volume de 250, que será usado entre o aterro entre as estacas 105 e 130. A distância média de transporte é 400 metros. Essas distâncias médias de transporte são tiradas graficamente da própria escala do perfil, da própria escala da curva de Brookline, já que cada tracinho é uma estaca. E o momento de transporte é 0,4 vezes 250, que dá 100 metros cúbicos quilômetros. Esse segmento do corte, o material vai ser jogado fora, porque não dá para trazer para esse aterro. Então, entre as estacas 142 e 149, será lançado, entre a 142 e 149, será lançado 400 metros cúbicos de material fora. Então, haverá um bota fora, que nós não sabemos ainda a distância média de transporte. E o último trecho compensado é da estaca 149 até a estaca 170. Da estaca 149 até 170, sairá um volume de 400 metros cúbicos, que será gasto entre a estaca 170 e 200. 170 e 200. A distância média de transporte é 640, que multiplicado por 400 metros cúbicos dá 256 metros cúbicos quilômetros. Com isso, está feito o quadro de distribuição de terras do projeto de terraplenagem.